Carlos Drummond de Andrade, nascido em Itabira, Minas Gerais, 31 de outubro de 1902, foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta do século XX. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra, com quem teve 2 filhos. Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora e que foi dedicado o poema O que Viveu Meia Hora, e também a Maria Julieta Drummond de Andrade. A ligação afetiva e intelectual entre Carlos e Maria era quase lendária. Ambos eram tão afinados que conseguiam emular o estilo um do outro. Como a autora confidenciou ao jornalista, foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, embora sua obra não se restrinja às formas temáticas dos movimentos específicos. Os temas de sua obra são vastos e empreendem desde questões existenciais como o sentido da vida e da morte, passando por questões cotidianas, familiares e políticas, como a utopia socialista, dialogando sempre com correntes tradicionais e contemporâneas de sua época. Durante a maior parte da vida, Drummond foi funcionário público, embora tenha começado a escrever cedo e prosseguisse escrevendo até seu falecimento, que foi em 1987 no Rio de Janeiro, 12 dias após a morte de sua filha. Além de poesia, produziu livros infantis, contos e crônicas. Sua morte ocorreu por infarto no miocárdio e insuficiência respiratória. Em 1987, meses antes de sua morte, a Escola de Samba Mangueira o homenageou no Carnaval com o enredo O Reino das Palavras, sagrando-se campeã do Carnaval carioca naquele ano. Modernismo. O modernismo é uma escola literária que surgiu no início do século XX, após o pré-modernismo, em um momento conturbado da história. Esse movimento literário representa a ruptura com padrões e a inovação. Em Portugal, seu marco inicial deu-se em 1915 com a publicação da revista Orfeu. No Brasil, esse movimento possui como marco simbólico a Semana da Arte Moderna, realizado em 1922 na cidade de São Paulo. Esse movimento ocorreu entre as duas guerras mundiais. Era um período agitado e de diferenciações de ideias, em que pessoas desejavam lutar pelo seu país. Porém, em contrapartida, aconteciam crises políticas, tornando o período mais tenso. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial não se concentravam em um só país, e sim no mundo todo. Contexto histórico. Sentimento do Mundo foi publicado em 1940 e é o terceiro livro de Carlos Drummond de Andrade. As poesias da obra foram escritas entre 1935 e 1940, anos em que o mundo se recuperava da Primeira Guerra, na qual milhares de pessoas morreram e já assistia à ameaça da ascensão fascista. O poeta reflete esse sentimento nos seus poemas, que mostram uma faceta mais madura e universal da obra. A esperança de uma época de paz estava ameaçada com a ascensão do fascismo, do nazismo e dos conflitos regionais, como a Guerra Civil Espanhola. Com inclinações políticas de esquerda, Drummond tinha esperança que o fim da Primeira Guerra levasse a uma época de paz e solidariedade entre os povos. Eu vou realizar a crítica do poema Sentimento do Mundo. Em Sentimento do Mundo, o poeta nos revela sua limitação e impotência perante o mundo. Aí tem um exemplo de tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas se declara cheio de escravos. Sentimento do Mundo pode ser entendido também como um poema sobre o próprio fazer literário, onde os poemas, os escravos, surgem como armas, resultantes do sentimento do mundo, do qual o poeta se conscientiza a partir dessa obra. Drummond revela neste poema uma visão de mundo extremamente pessimista, com um amanhecer mais noite que a noite. O poeta se apresenta como um sujeito pequeno, limitado, tem apenas 2 mãos. Essa figura do eu insignificante, pequeno diante da grandeza do mundo, está presente ao longo de todo o livro. Porém, esse sujeito tem algo grandioso, o sentimento do mundo que pode ser interpretado como uma solidariedade em relação a todos os homens em todas as coisas. Essa imagem de alguém que é minúsculo diante dos problemas, mas que de certo modo se agiganta quando se coloca solidário a ele, está presente em outras poesias do livro.